E temos novidades muito interessantes a respeito do terceiro voo do Starship. Mal acabou o segundo voo aqui e já tem gente na NASA falando que o próximo voo a SpaceX já deve tentar uma transferência de propelentes no espaço. Vamos com calma. Quem deu essa informação foi uma administradora da NASA, uma vice-administradora da NASA do programa Moon to Mars, tá bom? A Lakeisha. Então, nessa apresentação que ela fez em uma feira, um congresso, ela falou aqui a respeito do Human Landing System, falando que vários objetivos já foram concluídos, incluindo ligar um Raptor vácuo otimizado para o vácuo, um Raptor otimizado para o vácuo, durante uma situação de extremo frio, que é o caso de ligar o motor no segundo estágio. Tá bom? Isso que a gente já viu acontecer, os 3 motores do Starship ligaram e, consequentemente, vimos ele alcançar ali os 24.000 km/h antes de explodir, certo? Mas o que ela falou aqui que é muito interessante é que eles concluíram o segundo voo do Starship, que é muito bom, e já estão movendo rapidamente para o terceiro. Até aí também já sabe, o Elon já está com fogo na tubeira e, consequentemente, falou que faria em 3, 4 semanas. A gente sabe que não, mas é um prazo para inspirar ali a galera. E isso incluirá um teste de uma demonstração de transferência de propelente. O que isso significa? Eles vão pegar o Starship e fazer basicamente como eles pretendem fazer nas missões Artemis, que seria ter 2 veículos aqui e, pumba, passar propelente do A para o B. Tá bom? Ou do B para o A, depende ali do que eles querem fazer. Mas não temos 2 veículos, certo? Teremos só um Starship em órbita. Então o que eles vão fazer? Como é que eles vão fazer essa transferência de propelente se eles não têm 2 veículos? Tem que lembrar que o Starship ele tem 2 tanques principais, né? O tanque de metano na parte superior e o tanque de oxigênio na parte inferior. Mas você não pode, obviamente, passar o metano para um tanque para o outro, que isso aí, a chance de dar um cabum e dar alguma coisa errada é enorme. Mas o Starship também tem outros 2 tanques na parte superior aqui, os que chamados de header tanks, os tanques auxiliares. Então pode ser que eles façam a transferência entre esses tanques aqui ou coloquem um tanque extra aqui no topo só para fazer esse teste de propelente. Isso a gente ainda não sabe, não foram dados detalhes a respeito disso. Isso aí foi o que essa vice-administradora falou nessa palestra. Então, qual que é a treta de você fazer transferência em órbita? Por que isso é importante para o futuro do Starship? Vale lembrar que a SpaceX vai pousar o Starship na Lua, certo? Nos próximos anos, se tudo continuar como se espera. E para isso, eles vão precisar reabastecer o Starship várias vezes. O Starship abastece. Outro Starship abastece, outro Starship abastece, e aí esse Starship que está totalmente abastecido aqui, vai abastecer uma versão lunar, e essa versão lunar aí sim, ela vai para a Lua, vai pousar, vai voltar, e depois fica na órbita da Lua lá, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer com ela. Então esse teste de propelente nunca foi feito nada desse tamanho, tá? A gente já fez transferência de propelente em órbita, isso não é uma novidade no mundo da astronáutica, mas não num veículo desse tamanho. Vale lembrar que o Starship tem 50 metros de altura. E os tanques são enormes, cabem 1.200 toneladas de propelente no Starship padrão, não é nenhum Starship nesse posto de gasolina, né, posto de propelente orbital que a gente costuma brincar, que talvez eles façam até ele maior para caber mais propelente e por aí vai. A gente sinceramente não sabe, tá? A gente está especulando aqui baseado no que a SpaceX demonstrou e o que a gente espera que seja do programa Artemis. Então, como eles vão precisar fazer isso várias vezes, alguma coisa, né, algumas más línguas ou boas línguas diz que isso deve acontecer ali entre 12, 15 e 16 vezes, o que é muita coisa. Eles vão precisar refinar muito bem esse processo, porque você tem alguns efeitos ruins de você trabalhar com propelente criogênico no espaço. Alguns deles primeiro, a evaporação, seja por temperatura ou não ter tanta temperatura, esse propelente aqui dentro ele vai se movimentar, tá? E ele vai acabar gaseificando. Isso altera a pressão, ele também forma bolhas dentro. Mesmo que não alterar tanto a pressão, forma bolha, o que é muito ruim. Isso tem uma perda gigante de potência na hora de fazer a ignição dos motores, e isso é um problemaço que todos os veículos que trabalham no espaço têm, todos, sem exceção. Outro problema são os contrastes de temperatura. Quando o Starship estiver ocluso ali pela Terra, ou seja, estiver na sombra da Terra, vai estar muito frio. Beleza, tudo certo. Agora, quando ele vai para o outro lado, ele vai estar
de olho apontado para o sol. Isso vai esquentar muito, consequentemente vai ter evaporação aqui dentro, vai ebulir esse propelente, vai aumentar a pressão e eles vão acabar tendo que jogar propelente fora, tá bom? Isso acontece. Então, você perde eficiência nisso porque subiu a pressão, você tem que despressurizar, senão o negócio despressuriza sozinho, entenda-se desmontagem rápida não programada, vai explodir. Ou seja, é um trabalho do caramba para você manter algo tão grande com tanto propelente em órbita durante tanto tempo, porque o objetivo da SpaceX é fazer esse reabastecimento em algumas semanas. Não é em um dia, não é em 2 dias, nem teria como fazer, mas em algumas semanas, ou seja, várias órbitas ele vai passar no ponto quente, ponto frio, ponto quente, ponto frio. A cada 90 minutos ele vai fazer esse rolê. Então a SpaceX precisa saber muito bem o que ela vai fazer aqui nessa etapa de transferência de propelente para conseguir executar tudo da forma que é necessário para abastecer o Starship lunar e não ferrar as missões Artemis. Além disso, como se não fosse difícil o suficiente, a SpaceX tem que ter esse posto de gasolina orbital, ou seja, um veículo que vai ficar aqui o tempo todo recebendo esse propelente, e cuidar dos outros veículos para essa transferência de propelente não ter vazamento, não ter problema de rendezvous, que chama, que é manobra, ou seja, tá chegando o Starship aqui. Vamos supor que ele vai chegar dessa forma aqui, ele bate, pum, acabou, cara. Acabou, não tem essa de, foi só um amassado, chama um martelinho de ouro. Não, foi pro vinagre. Foi pro vinagre esse, foi pro vinagre esse, foi pro vinagre pouso na Lua e os cambal. Tá? Então, o Starship vai ter que ter um controle muito bom de atitude e também de reação para ele conseguir fazer isso aqui e também não ficar rodando, não ficar, ficar em várias formas e conseguir acoplar minimamente bem com o outro Starship e fazer essa transferência de propelente. Isso tem que dar certo muitas e muitas e muitas vezes, antes até mesmo da SpaceX fazer a versão final, porque é uma manobra perigosa. Você lembra que a Estação Espacial Internacional, nós, seres humanos, já estamos acostumados a chegar lá. Então a gente sabe onde está a estação, aí tem uma rota certa, chega lá e acopla e tudo mais. Essa manobra demora. E isso significa. E é só transferência de pessoas com oxigênio. Não é transferência de propelente. A gente não transfere propelente para a estação espacial. A gente usa outras espaçonaves que têm propelentes para movimentar a estação espacial. Por isso que tem toda essa preocupação da NASA e outras partes interessadas que essa missão seja muito boa, e é legal que a SpaceX vá testar isso no 3º voo. Afinal, é algo bastante difícil de fazer. A gente torce para que pelo menos essa movimentação de propelentes entre os tanques, se for este o planejamento, ocorra da melhor maneira possível. Tá? Mesmo que seja poucos, os Cedar Tanks são muito menores do que os tanques principais, são muito menores mesmo, mas o conceito de transferência de propelente não é muito diferente do que a gente vê entre duas espaçonaves, tirando a parte ali do rendezvous, toda a aproximação e tudo, que isso é realmente outra pegada, mas para provar que é possível fazer essa transferência de propelente. E aí, o que você achou? Acha que a SpaceX está com uma boa ideia aí ou está arriscando demais? Deixa nos comentários e vamos torcer para esse voo acontecer logo. Aproveita também para se inscrever aqui no Cortes Space Orbit, porque sempre tem conteúdo para você relacionado ao mundo dos lançamentos espaciais.